Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 8 de janeiro de 2016, o primeiro programa do ano. E para que vocês tenham uma surpresa, nós trouxemos aqui uma pessoa que pensa a vida do ser humano em todos os seus aspectos. O seu nome é Emerson Wesley Dias. Ele é um gestor de pessoas, tem esse livro recém-lançado, editora de livros, editora, e anteriormente lançou este aqui. Este que está na minha mão tem o prefácio do homem que no Brasil foi o precursor da internet, o Alexandra Mandic, perfeito? E esse outro do jornalista Milton Jung, que é da CBN. Bem, Emerson, como toda entrevista, meu papel é perguntar, o seu de responder e eu de provocar em nome do espectador, do internauta, tudo aquilo que ele não sabe. Um gestor de pessoas trabalha com filosofia, trabalha com liderança e trabalha com concepções de vida. Quais são as resistências das pessoas em admitir o trabalho de um gestor de pessoas, um coach de pessoas? Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem aqui, prazer estar aqui no programa. Essa pergunta que você coloca, ela é bastante incisiva, eu gostei quando você falou de provocar, né? Porque ela já é bastante provocativa. A gente tentar definir uma explicação, uma razão pela qual as pessoas talvez resistam a isso, né? Eu acho que o ser humano tem uma profunda dificuldade em aceitar a mudança. E tem uma profunda dificuldade também em se perceber como um indivíduo, né? E, portanto, como é difícil eu me perceber como indivíduo, com as minhas crenças, meus sentimentos, meus desejos, talvez fique um pouco difícil você abrir isso para que outra pessoa te aconselhe, né? ou te conduza. Então, eu acho que essa resistência natural de não aceitar muita mudança e, ao mesmo tempo, não se conhecer, que é acho que a dúvida perene do ser humano, acaba dificultando um pouco essas relações, né, entre um coach que faz um papel muito de mentor ou de guia, né, ou até de um provocador para que a própria pessoa encontre algumas respostas, alguns caminhos. Talvez isso ainda seja um pouco difícil por conta da resistência nossa de aceitar ajuda ou de querer abrir ou até mesmo de querer se entender. Vamos tentar. As pessoas, no Brasil, as pessoas estão um pouco no século XIX, nem no XX, e estão acostumadas a reclamar de tudo, né? Sim. E achar sempre que o culpado das suas fraquezas e das suas dificuldades é o outro, quando não o governo. Qual é a principal tarefa de um homem como você quando se depara com um cliente que precisa fazer uma transformação e ele resiste? Aí a gente desenvolve, né, ao longo do trabalho, das sessões que a gente vai fazendo de coaching, técnicas para você conseguir, né, fazer a pessoa se confrontar com os seus próprios problemas, né? Como você bem colocou, a gente tem mesmo essa questão de reclamar, né? A gente sempre acha que alguém tem que tomar uma providência, né? Nada funciona, alguém tem que tomar uma providência, mas nunca sou eu que tenho que resolver a questão, né? Até com questões pequenas, né? Em casa tem louça suja e você acha que a louça vai sumir do nada, né? Se você não for lá lavar, não vai surgir. Então, ou sua mulher escrava não for lá lavar. Exatamente, né? Então, quer dizer, você tem que tomar ação para resolver o problema. E se você ficar esperando, o problema nunca vai ser resolvido, porque talvez o problema seja só seu, né? Talvez as outras pessoas não percebam o problema como você percebe. Então, se você não age, você não resolve. E o brasileiro, eu acho que ele tem um pouco essa de, né, em se plantando tudo dá, e a gente se resolve e dá-se um jeitinho, e a gente vai levando, não está 100%, mas vamos indo, e etc. e tal. E acho que isso a gente acabou enraizando isso muito forte, de achar que as coisas vão se resolver de alguma forma mágica, né? E acaba a gente não tomando ação. E quando toma, muitas vezes, você também é muito fortemente criticado, porque sempre tem aquela de já tentaram antes e ninguém resolveu, né? O princípio da inação. Como eu tentei lá atrás, não deu certo, agora eu não tento mais, né? Então, quer dizer, como se lá atrás fosse a única esperança de ter resolvido. Não resolveu lá atrás, talvez agora seja a hora, né?
Mas como lá atrás eu não consegui, então agora também deixa como tá, né? Deixa a vida me levar, a gente vai levando e no final fica tudo certo. Você, nesse seu livro, você tem um o livro levou quanto tempo sendo gestado, ou sendo criado por você? O inédito viável na gestão das pessoas. Na realidade, esse livro é curioso, porque eu comecei escrevendo esse livro porque eu estava um almoço conversando com uma pessoa que tinha sido uma colaboradora da minha equipe, e ela me provocou e disse, olha, mas você está me falando tanta coisa que você não põe isso num livro para as pessoas, né? E eu tive aquele insight naquele momento, é verdade, eu acho que eu poderia colocar isso num livro sobre gestão de pessoas. Isso em 2012. E quando eu comecei a escrever o livro de gestão de pessoas, eu cheguei num momento em que eu falava de indicadores de desempenho, como medir resultados. E naquele momento eu tive um insight que, poxa, eu acho que dá para explorar esse tema não somente na gestão de pessoas, mas no nosso dia a dia. E aí eu abandonei esse livro de gestão de pessoas e fui escrever o livro O Inédito Viável, que surgiu de um insight deste. Que é esse aqui. Que é esse daí. Foi o primeiro. Foi o primeiro. E aí lancei em 2013, dezembro de 2013, e deixei 2 anos para finalmente lançar o livro que é, né, que era o primórdio, né, a gestão de pessoas, e acabei lançando agora, em dezembro deste ano. Você você tem 6 capítulos no livro. A liderança, líder ou chefe, o que é liderança no primeiro capítulo, o modelo de liderança, a liderança dual zone, um relato e uma reflexão. Depois o capítulo 2, as motivações humanas, a arte de desenvolver pessoas, vocação como ferramenta para o líder. No capítulo 3, da inteligência versus competência, analisando o que é inteligência e o que é competência. Vamos começar pelo primeiro capítulo. Qual a diferença entre um líder e um chefe? Na minha concepção, é meramente semântica. Eu acredito que as pessoas... Engraçado isso, porque as pessoas às vezes te encontram na rua e falam, e aí chefe, tudo bom? E caras que eu liderei 10, 15 anos atrás. Então quando ele fala isso para mim, eu percebo que ele está usando o nome chefe de um sentido bacana. Porque, né? Afetivo. Afetivo, exatamente. E muitas vezes quando o cara vai reclamar do chefe, ele fala o seguinte, eu não tenho um líder, eu tenho um chefe. Porque ele usa a conotação negativa da palavra chefe, né? Então no momento que ele não é um bom líder ou um bom gestor, ele é um chefe. No momento que ele é um bom gestor, ele se transforma em líder. Mas quando você vai na etimologia da palavra, não tem diferença entre, né, o chefe de Estado, né, um chefe de Estado, um chefe de uma empresa, de organização, é um chefe. Qualquer pessoa pode ser um chefe de Estado? O chefe de Estado, talvez aí você precisa ter um pouco de bastante coragem e talvez sorte, né? Porque você vai depender da eleição das pessoas. Sim, mas algumas pessoas estão fadadas, têm capacidade de ser um líder político. Sim. E outros não têm, são aprendizes. O Aristóteles já dizia, né, que o homem é um ser político por natureza. Então, quando você organiza a sua casa, a sua vida, você está fazendo política, né? Você está negociando, você está usando recursos. Então, eu acho que o homem por si só, ele tem a capacidade de liderança. E ele pode aplicar essa capacidade de liderança nas mais diferentes áreas da vida dele. Que é, inclusive, o que eu uso no livro, provocando o seguinte. Você é um líder na sua organização. Você comanda lá uma infinidade de pessoas. Mas dentro de casa, você não consegue dar uma ordem ou uma atividade para a sua diarista, por exemplo. Porque você já trata um pouco diferente. Mas, na realidade, é a mesma relação, né? Líder-liderado. Então, como é que você não consegue usar em alguns ambientes as mesmas técnicas que você usa em outros ambientes? Essa provocação vale, né? O cara que lida com milhões na empresa, organização, na vida dele é uma catástrofe, né? Tá devendo no banco, enfim, tá todo complicado. A vida dele é uma catástrofe, ele não tem organização nenhuma, mas na atividade profissional ele consegue organizar. Então, eu acredito que sim, é inerente do homem tanto a capacidade de ser político quanto a capacidade de liderar. Só que eu acho que você tem que escolher para liderar. Porque a liderança, como você falou, um chefe de Estado. Sim, se eu me candidatar e as pessoas me elegerem, bacana. Capacidade, eu acredito que dá para desenvolver, mas eu tenho que querer. Porque muitas vezes as pessoas preferem ser lideradas do que liderar. Frase da bandeira do Estado de São Paulo, né? Do Cordon Duco, né? Lidere e não seja liderado, né? Então, o ser humano tem essa necessidade de organizar a própria vida. E se ele consegue organizar a própria vida, ele consegue, né, expandir esse pensamento para outras
questões. Provocando você, antes de colocar outros temas que estão aqui no seu livro, a imprensa, em geral, provoca na mente das pessoas um pouco de dependência e incapacidade delas reagirem aos fatos ou não? Eu acredito que sim, até porque você ainda coloca geralmente o líder como um status de super-herói. Quando você vê essas revistas de negócio, por exemplo, parece que o líder é um semideus, né? Ou praticamente um deus. Quando na realidade o que eu entendo do líder é aquele cara que faz as coisas acontecerem no dia a dia. Não acho que não tem nenhuma aura ou nenhuma desculpa a palavra, mas não tem uma característica divina, é uma característica normal do homem. Mas a mídia gosta dessa coisa, né? do herói, do mito, do líder perfeito e etc. e tal, porque obviamente isso também vende, né? E as pessoas gostam porque no imaginário sempre alguém virá resolver os nossos problemas, né? O Salvador é a nossa redenção. São Sebastião. Exatamente. E outros aí que a gente vê na política atual, né? Mas, então tem essa coisa do herói, né? O mito do herói, né? Do líder máximo que resolve, que chega e etc. e tal. Principalmente depois que ele morre, né? Porque aí depois que ele morreu, parece que foi... Parece que fosse. Vamos relembrar, só para poder voltar a essa temática lá na frente. Você, no seu livro, fala sobre certas lideranças na história, Sim. certas lideranças na política, certas lideranças na área do pensamento e assim por diante. Vamos pensar. Na história, nós temos aqui o rei Davi, temos o rei Salomão, faraós, Césares, Alexandre o Grande, Aquiles, Joana d'Arc, Napoleão Bonaparte. Na política, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Winston Churchill, Abraham Lincoln. Na ciência, Freud, Albert Einstein. Depois, no mundo dos negócios, temos o Bill Gates, temos o Steve Jobs, Antônio Emílio de Moraes, o Jorge Paulo Lema, o Carlos Slim, o Thomas Edison. Na religião, temos Siddhartha Gautama, que é o Buda, Maomé, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, alguns papas da história da igreja e Martinho Lutero. E na filosofia temos Pitágoras, Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Platão, Aristóteles, Marco Aurélio, Immanuel Kant, Baruch Spinoza e Nietzsche. No esporte, para não deixar de lado, temos o Bernardinho, temos o José Roberto Guimarães, o Ayrton Senna, o Felipão, Osama Bin Laden, aqueles que se encaixam no perfil, o Hitler e também o Mussolini. Bem, você fala durante o desenvolvimento do seu livro a diferença entre inteligência e competência. Vamos mostrar esses dois conceitos, a diferença sutil entre os dois conceitos. Tá. Eu coloco a questão da competência como uma derivação da inteligência do homem. Né? Como o homem tem a inteligência, e aí você busca lá em Gardner, né, que quando ele coloca das múltiplas inteligências, né, porque é difícil comparar, por exemplo, quem é mais inteligente, né, se um cientista ou se um artista. São inteligências diferentes. Mas a inteligência é o que dá a capacidade de você desenvolver a competência, porque a competência nada mais é do que a soma do conhecimento, que você precisa da inteligência para adquiri-lo, né? O saber fazer, que é tornar o saber prático, e principalmente a atitude, que é o fazer, né? Então saber fazer e fazer, isso é a competência, que é uma derivação da inteligência. Então, eu independente do tipo de inteligência que eu tenha, e mesmo que eu tenha várias, né, espacial, matemática, linguística, eu uso as minhas inteligências para aumentar as minhas competências. E a questão que eu coloco nesse capítulo, porquê disso, é que muitas vezes eu me deparei na minha carreira com a análise do seguinte: olha, eu vou contratar esse cara, eu vou promover esse cara porque ele é muito inteligente. Isso me incomodava um pouco. Por quê? Porque tem muita gente inteligente que é preguiçoso. Tem muita gente inteligente que não tem inteligência emocional, não sabe lidar com gente. Então, eu acho que a inteligência não é um fator único que determina se a pessoa é ou não boa, né? Se ela é ou não um líder. Por quê? Ter inteligência e ter competência
vai precisar ainda de uma inteligência emocional que vem de uma coisa que a gente está um pouco hoje fora de moda, que é a virtude, né? A inteligência, a competência, ela passa, né? Se eu ler um livro de ciências de 100 anos atrás, pode ser que hoje eu acho que é tudo mentira, mas 100 anos atrás era super novidade. Naquela conjuntura, naquela atualidade. Exatamente. Então, o conhecimento, a inteligência, ela pode ir e vir, né? Ela vai ser suprida de alguma forma. Mas a sabedoria, que está atrelada ao desenvolvimento das virtudes, ela não vai sumir, né? Eu ser uma pessoa de uma reta conduta, de uma reta ação, de um reto pensamento, isso aí está aí desde que o Buda falava e vige até hoje. Então, quando a gente pensa muito em inteligência, e o mundo hoje é muito inteligente, né? A gente está aqui numa TV web, pensar uma TV web 100 anos atrás, a gente nem tinha televisão, então como é que pensar uma TV web? Mas a inteligência do homem e a sua competência fez com que a gente pudesse hoje estar aqui ao vivo por internet. Agora, isso tem a ver com inteligência e competência, não quer dizer que o programa seja bom, porque para ele ser bom tem que ter virtude. Né? Tem que ter pessoas falando coisas que façam sentido, tem que ter pessoas que tragam reflexão. Então, isso tem a ver com sabedoria. E eu vejo que a gente está um pouco esquecendo os princípios básicos de sabedoria, porque a gente se focou muito na inteligência e na competência. Eu preciso ser o melhor engenheiro, eu preciso conhecer todas as tecnologias, mas talvez eu não consiga nem ter empatia com a pessoa que trabalha na mesa do meu lado, porque eu estou tão focado nas inteligências técnicas, matemáticas, que eu esqueci que tem um outro ser humano ali do lado que eu preciso conversar com ele para resolver talvez um problema super simples. Vamos aproveitar o gancho, falar um pouco do Emerson Wesley Dias. Como é que foi a sua trajetória profissional? Você sempre trabalhou nessa área? Qual é a sua história de vida? Onde você nasceu? Vamos botar um pouquinho para o espectador entender, o nosso internauta, entender como é que um ser humano chegou ao ponto que chegou e que hoje quer colaborar para a melhora de outros seres humanos. Sim. Bom, eu nasci em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Meu pai na época trabalhava, era um peão de fábrica, né? Trabalhava em indústria. Minha mãe foi doméstica, também trabalhou em indústrias. Estudei a vida toda em escola pública e depois fui para a faculdade para fazer ciências contábeis, né? Mas como bom brasileiro, sempre trabalhei desde os 15 anos, comecei minha carreira no banco, no Banco Bradesco, porque afinal de contas todo cidadão de Osasco trabalhou na Cidade de Deus. Trabalha ou trabalhará na Cidade de Deus. Então eu fiquei 7 anos lá no banco. Comecei lá como, na época o nome era contínuo, né, que é um office boy, né, não tinha internet, então você entregava memorandos, né? O pessoal datilografava o memorando, você ia entregar e buscava a segunda cópia assinada, dizendo que o cara tinha recebido. Fiquei 7 anos no banco e quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, eu tinha uma vontade muito grande de crescer como executivo, né? Eu via as pessoas falando inglês e tal, viajando, eu achava aquilo tudo maravilhoso. E aí eu comecei então a mandar currículos para empresas multinacionais, porque eu achava que estar no banco não ia me dar uma projeção internacional, que era o que eu queria. E aí eu consegui um programa de trainee numa multinacional também lá em Osasco, na ABB, a Zebra Moveri, sueca suíça. E aí foi legal, porque eu conseguia, né, praticar inglês, atendia o telefone, né, começava a dar os primeiros passos de o que seria uma carreira internacional. E aí trabalhei na ABB, depois fui para outro grupo alemão, depois fui para a Siemens, fiquei 10 anos na Siemens, e de lá da Siemens eu saí, né, já com uma posição gerencial, para ser diretor no Carrefour, empresa de varejo, né, gigantesca. E quando eu fui para esse desafio como diretor no Carrefour, ali de fato eu pude perceber que era muito mais para mim, a minha praia era muito mais desenvolvimento humano do que as questões técnicas, porque o grande desafio que eu tinha ali era com gente. Eu tinha uma equipe, cheguei a ter 200 pessoas, 250 pessoas. Que área que você trabalhava no Carrefour? Eu cuidei de contabilidade, de importação, folha de pagamento, administração comercial, enfim, trabalhei com várias áreas, né? E eu percebi que o desafio maior era a gente, né? Era motivação, porque é uma empresa que tinha varejo, é muito complicada a questão de recursos tecnológicos, a margem é muito baixa, então é um desafio, né, diário. E aí eu percebi que eu tinha isso. E eu já tinha, enquanto eu estava na Siemens, eu já tinha feito um MBA em gestão de pessoas. E minha origem como contador, então eu já tinha dado uma andada lateral para os temas aí mais do pensamento e das relações entre as pessoas.
E aí eu acho que eu consegui de uma maneira praticar aquelas coisas que eu já vinha estudando, mas que talvez na organização anterior eu não tinha tanto espaço, porque era uma organização mais parruda, padronizada, alemã, então uma caixinha mais fechada, você não tinha tanto espaço para mexer. E esse período que eu fiquei no Carrefour foi quando eu comecei a maturar essas coisas de coach, né, de esse desenvolvimento humano. Eu via a necessidade das pessoas, né, que assumiam posições de liderança e não tinha a menor estrutura emocional para fazer aquilo. Então era o famoso, o menino é muito bom tecnicamente e promove ele para ser gerente quando ele era melhor na função anterior. Exatamente. E aí é uma catástrofe, né? Porque ele quer fazer com as pessoas o que ele fazia com os processos, né? Então, ele gerenciava o processo, agora ele quer gerenciar a pessoa da mesma forma. Ele quer dizer, uma bagunça total. E aí, nesse período todo, eu comecei a buscar conhecimento, e aí comecei a estudar filosofia, fiz alguns cursos na área da psicologia, e fui, acho que me preparando para poder, sem saber exatamente o que eu queria fazer, mas me preparando para alguma coisa que viria. Estava na frente, mas você estava tentando atrás. Exatamente. E aí em 2012 eu falei, acho que esse negócio de coach é uma coisa interessante, porque é uma técnica, reúne, né, um conhecimento de várias áreas, que eu já estava nessa coisa de competência, inteligência, virtude, e falei, isso é legal, né, me dava flexibilidade de trabalho, e aí eu comecei a atuar nisso, e aí vieram, né, os livros, enfim, a gente foi fazendo isso até chegar aqui hoje na OTV, né? Então, você vive disso? Vivo disso 100%. 100%? Quando você pega uma pessoa para trabalhar como coach, qual é a primeira medida que você toma? Fazer uma espécie de um diagnóstico da pessoa? Sim. Ponto base, né? O pessoal tecnicamente chama de assessment isso, né? Mas é um diagnóstico. Você diagnosticar onde você está e depois você pensar para onde você quer ir. E aí o trabalho é construir essa ponte entre o hoje e o amanhã, né? Entre o ponto A e o ponto B. Quanto tempo demora um trabalho desse? Pode demorar 2 meses a 8 meses, vai variar, depende do que a pessoa quer. Sem falar em nomes, qual foi a pessoa mais difícil de você administrar como coach? Engenheiro, né? Geralmente tem algumas questões muito pragmáticas por conta desse autodesenvolvimento intelectual, e às vezes fica um pouco difícil acreditar que algumas técnicas muito simples, mas de extrema eficácia, né? Por exemplo, com uma conversa, uma pergunta, né? Sócrates fazia perguntas, né? Qual que é a maior ferramenta que Sócrates tinha para buscar a reflexão das pessoas? Fazer perguntas. Nossa, que coisa difícil fazer pergunta para as pessoas. Então, para o engenheiro acreditar que algumas perguntas podem causar algum desconforto e que a partir dali ele consegue visualizar outras possibilidades, demora um pouquinho, né? Geralmente demora um pouquinho. Mas é muito satisfatório, porque quando você consegue mostrar para ele que na simplicidade tem sabedoria, esse cara vira um aliado tremendo, né? Porque ele vê que, poxa, realmente o negócio funciona. O pessoal que vem da administração, mais da área humana, ele já tem um pouco mais de interação com isso, para ele é um pouco mais simples. Aí para esse cara requer um pouco de mais pragmatismo, um pouco mais de técnica, um pouco mais de metodologia, né, de indicador de desempenho para você monitorar. Aí já um pouco mais, trazer ele mais para o lado da engenharia, né, da coisa mais mecânica, mais padronizada. Aí você vai brincando, né, com esses dois extremos. Bem, nós estamos conversando com Emerson Wesley Dias. Vamos fazer um pequeno intervalo e no retorno ele vai contar um pouco mais da sua atividade de gestor de pessoas e de coach, que procura despertar no ser humano tudo aquilo que está adormecido, mas que pode ser capaz de fazer com que ele melhore para si e para a sociedade. Voltamos já com Visão Plural. É triste
Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios, que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Visão Plural, voltando ao programa do dia 8 de janeiro de 2016, hoje conversando com Emerson Wesley Dias, que é um profissional gestor de pessoas, coach, que procura desenvolver no ser humano as suas potencialidades para que ele possa crescer e alcançar melhora na sua vida pessoal, na sociedade, no trabalho e ter um futuro um pouco mais adequado às suas aspirações. Emerson, nesse seu livro, O Inédito Viável na Gestão de Pessoas, o que é inviável na gestão de pessoas? Essa pergunta é bacana. O que é inviável é você querer replicar o modelo que você talvez teve sucesso com alguém, replicar para outra pessoa. E o que é inviável também é você se omitir de ouvir as necessidades das pessoas, e as necessidades e as motivações, né? Eu acho que a gestão de pessoas é uma grande interação entre humanos, e a interação entre humanos se dá através da comunicação. Afinal de contas, a palavra comunicação vem do latim comunicare, que é tornar comum. Então, tornar comum é tornar comum os nossos objetivos e as nossas vontades, os nossos desejos. Então, acho que isso, quando não praticado, se torna inviável na gestão de pessoas. No capítulo 4 você fala sobre alta performance e dedica um especial capítulo à meritocracia. Num país forjado por advogados e ao mesmo tempo por uma elite muito complexa, para não dizer outra coisa, a meritocracia sempre norteou a vida de todas as pessoas.
Alguém que não siga a meritocracia consegue ser um ser humano melhor ou não? Eu acredito que difícil, porque a meritocracia tem o benefício de reconhecer o esforço empenhado naquilo que você se propôs a fazer. E quando não tem o esforço, só tem a recompensa, eu acredito que o ser humano não consegue, na sua plenitude, não transita muito bem nisso, porque ele só vê a recompensa e ele não sabe o esforço que precede. E ao não ver o esforço que precede, ele tende a julgar o outro de forma errada. Então eu acredito que a realização do humano plena é sim quando você entende as duas pontas, né? É o trabalhar e o ser recompensado. É como plantar e colher. Se você não sabe o trabalho que dá para colher, para plantar, talvez quando você colha você não valorize aquele fruto que você está colhendo, né? Do mesmo modo o dia e a noite, né? Só tem dia porque tem noite. Então se eu não percebo o dia e não percebo a noite, talvez eu não consiga transitar bem entre as pessoas que talvez passaram a noite em claro, porque trabalharam, né, num hospital, num plantão, enfim, e de dia precisa dormir. Mas se eu não consigo perceber que existe a possibilidade do outro não ter dormido, e eu acho que o mundo é só o como eu faço, né? Então eu durmo à noite e de dia eu estou disposto, talvez eu não consiga compreender a relação com o outro e cobre do outro comportamentos que eu desconheço que são possíveis. Então, para mim, eu acho que a meritocracia acontece nas mínimas coisas. E só quando você vive a meritocracia, eu acho que você consegue se melhorar como ser humano, né? Aliás, se melhorar como ser humano é cada dia buscar ser um pouquinho melhor. E buscar ser um pouquinho melhor significa encaminhar para uma recompensa daquilo que você tem feito e dado à sociedade. Vamos tipificar alguns seres humanos. Que tipificação você poderia mostrar? Existem seres humanos com esse tipo, com esse tipo, com esse tipo. Qual é a tentativa de etiquetar o ser humano? Eu gosto, que eu uso no livro, eu gosto do Carl Jung, que para mim acho que eu acho que o Jung ele é mais completo do que o próprio Freud, né? Embora as pessoas, muita gente acha que o Jung foi discípulo do Freud, mas não foi bem assim. Eles se corresponderam por um período da vida, mas cada um tinha suas próprias visões, né? E o Jung, eu vejo que ele trouxe, né, uma contribuição para nós, que é a teoria dos tipos psicológicos, onde ele procura entender as categorias de seres humanos. E eu percebo que isso faz muito sentido no dia a dia, né? Por exemplo, o Jung fala dos extrovertidos e dos introvertidos. E a gente consegue perceber no dia a dia pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas, né? As pessoas introvertidas geralmente são mais dispostas a falar, né? Geralmente gostam mais do grupo, participação, enquanto que o introvertido é aquele cara mais na dele, etc. e tal, que muitas vezes até é taxado preconceituosamente como uma pessoa antissocial, né? E etc. Mas não é isso, é porque ele está muito mais preocupado com as reflexões internas dele, com os pensamentos que ele tem. Então o Jung traz, na teoria dos tipos, extrovertido, introvertido, fala das pessoas que usam a sensação e dos outros que usam a intuição, né? As pessoas que precisam das coisas concretas e dos outros que entendem um pouco mais do abstrato. E aí é legal porque quando eu sou muito mais do mundo abstrato, talvez eu tenha uma queda um pouco mais para a arte, e quando eu sou mais concreto, talvez eu estou muito mais preocupado com a resolução dos problemas práticos do dia a dia. Então você começa a entender que existem pessoas que são completamente opostos. E aí eu vou buscar lá em Platão a harmonia, né? A harmonia na oposição ou na semelhança. E quando eu consigo perceber que você é meu oposto, mas eu não te vejo como uma força contrária, mas sim como uma força complementar, então eu uso o meu tipo na melhor condição que eu tenho, você usa o seu tipo na melhor condição que você tem, e a gente se completa e forma uma sociedade melhor. Então, do que eu trouxe para o livro, das minhas pesquisas, eu fecho com Jung 100%, quando ele tenta classificar as pessoas, né, entre extrovertido e introvertido, sensação, intuição, pensadores e sentimentais, né, pessoas que são mais lógicas e pessoas que são mais emocionais, né, pessoas que entram no problema e pessoas que olham o problema um pouco mais distante, que são os tipos do Jung, que eu acho que são, essa teoria tem 100 anos e eu acho que é super atual, super moderna ainda. Os opostos se atraem ou não?
Eu vejo assim, eu vou em Platão. Existe harmonia na oposição e na semelhança. Basta a gente querer. Eu posso olhar para você como o oposto de mim e falar, não dá. Mas se eu tiver uma atitude de compreensão, eu posso falar, esse cara tem o que eu não tenho, portanto é legal ficar perto dele. Então é muito mais uma escolha que eu faço em relação ao outro. Por quê? Porque se a gente for igual também, falar, legal, bacana, existe harmonia na semelhança. Mas talvez a gente nunca vai divergir. Então a gente vai estar sempre igual, né? E talvez não vai ter o diferente, que dá uma composição bastante interessante, né? Traz crescimento. Então eu vejo sim que é possível ter harmonia na oposição e na semelhança, mas você precisa ter uma atitude de querer, de aceitar, né? E essa atitude de querer combina com o que a gente estava falando no começo do programa, né? Do ser humano se entender, né? Do ser humano se aceitar, do ser humano perceber o que ele é para poder evoluir. E aí é uma questão de atitude, né? Não é o governo, não é a sociedade que vai tirar o meu preconceito, né? Sou eu que tenho que assumir as minhas responsabilidades em relação aos meus preconceitos e trabalhar isso da melhor forma. Na Idade Média, até a Idade Média, o homem usava por demais a intuição e o racional tinha um peso um pouco menor. Na vida moderna, a intuição foi substituída pelo pragmatismo e a racionalidade acabou impondo algumas verdades imutáveis, dificultando a transformação do ser humano em momentos cruciais da história. Nós estamos vivendo hoje um momento em que o ódio permanece e corrói as relações humanas. Um ódio do vizinho, o ódio do seu do lixeiro, o ódio da sua ex-companheira, o ódio do governo, o ódio dos políticos, o ódio das pessoas que nos cercam, e nesse ódio você vai acumulando uma energia negativa de tal maneira que você não consegue olhar o outro, nem a você mesmo, e não consegue ver as coisas boas da vida, nem curtir a natureza, o sol, a lua, as estrelas, o vento, tudo que o cerca. Como é que você lida com essa conjuntura para superar na vida de um ser humano que aceite o teu trabalho, que pode melhorar inclusive a vida dele do ponto de vista sentimental, emocional, afetivo e etc. Sim. Você está tocando em questões aí que são, para mim, alguns mantras sagrados, né? Eu acho que o homem não pode aceitar a condição, né, de perder as suas potencialidades, né? A intuição é uma potencialidade do homem. Não dá para aceitar que o mundo pragmático, né, racional, tecnológico te tire algumas potencialidades. Eu vou só fazer uma reflexão. Esse dia eu estava pensando, né? Quando não existia telefone, as pessoas não se comunicavam instantaneamente, né? Talvez com o advento da escrita que o pessoal começou a, né, poder escrever carta e se comunicar. E talvez, como você não tinha essa possibilidade de escrever ou de falar, talvez você tivesse desenvolvido aptidões de percepção em relação às outras pessoas muito mais fortes, né? É o mesmo exemplo, talvez, do controle remoto da televisão, né? Veio o controle remoto, você nunca mais levantou do sofá para colocar um canal. E às vezes, hoje, por uma questão de segundos, você fica irritado se você não acha o controle remoto, você tem que levantar, você fala, meu Deus, que esforço que é levantar do sofá para trocar o canal. Então você fica habituado com algumas técnicas, algumas tecnologias que te fazem ser um pouco mais preguiçoso, fisicamente e mentalmente. O WhatsApp ficou fora do ar, né, menos de 48 horas, que era a punição, né, porque teve um problema, e as pessoas ficavam desesperadas porque não tinha como falar, e aí imediatamente 1 milhão de pessoas baixando um outro aplicativo alternativo, como se você não pudesse ficar um dia sem mandar uma mensagem para alguém, como se a sua vida fosse acabar, né? Talvez se você tivesse usado o seu tempo para ver o pôr do sol, ou para ver a formiga andando, ou para observar a natureza, tivesse muito mais inspiração, né, e muito mais serenidade para viver o dia a dia e tomar decisões, do que ficar desesperado e brigando porque não tinha o WhatsApp. Então eu vejo que esse trabalho que eu faço é um trabalho de formiguinha dentro da multidão. Mas eu vejo assim, quando eu me posiciono, eu saio do mercado de trabalho, uma posição
relativamente importante, né? Com uma remuneração, não tinha o que reclamar, né? Com benefício, secretário, um monte de coisa. Eu abro mão para viver uma coisa muito mais da vocação, uma coisa muito mais que contribua à sociedade. Eu percebo que é o seguinte, é um exemplo que eu dou de que é possível sim buscar outras alternativas. Então hoje eu uso muito o meu próprio exemplo como sendo a possibilidade de você enxergar novos horizontes além dos que estão aí na moda. E eu acho que se a gente tomar essa atitude mesmo de dizer não para algumas coisas, mesmo que estejam na moda, mas olhar muito mais para dentro da gente, aliás, a palavra coragem, né, é a fusão de córdio, de coração, com agir e de agir. Né? Então, coragem é agir com o coração. Então, quando eu tenho coragem é porque eu agi com o coração. E quando eu agir com o coração, eu estou integrado. Né? Então, eu acho que a gente tem que correr alguns riscos, que eu, para mim, vejo são pequenos, são muito riscos mais de imagem, né, e de ser taxado talvez como doido ou coisas desse tipo, que para mim faz muito pouca repercussão. Mas quando a gente toma algumas atitudes e diz alguns nãos, eu acho que valida o que a gente está buscando na sociedade, que é uma sociedade melhor. Só que uma sociedade melhor não é construída com base só em ideias, ela precisa ser implementada. E ao ser implementada eu preciso dizer, cara, o que você está fazendo não vai te levar a um resultado nenhum, porque o que você está fazendo está destruindo o meio ambiente, está destruindo a sua família, está destruindo a sua própria saúde. Né? A atitude de eu preciso tomar uma pílula porque eu tenho sono e preciso produzir mais. É muito mais fácil se você dormisse. Se você dormisse, você resolveu o seu problema, mas você prefere não dormir para no outro dia tomar remédio para poder produzir mais. Se você dormisse, você produziria muito melhor. E durante o sono, muitas coisas se esclarecem e dão o vetor para melhorar de vida. Vamos fazer de novo um pequeno intervalo para voltar a conversar com o Emerson Wesley Dias, que, como vocês veem, é um homem que tem um amor ao ser humano e que soube deixar aquela posição, aquela vontade de viver só do salário para poder melhorar o ser humano na sociedade. Voltamos já com Visão Plural. Eles estão com um problema lá. Fala, Marcelo! Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar
para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Bem, voltamos a conversar com Emerson Wesley Dias, autor do livro O Inédito Viável, foi sua primeira obra, e depois temos o segundo, que é O Inédito Viável na Gestão de Pessoas. Eu vou ler um trecho de uma contracapa do primeiro livro, que o Louis Frankenberg, fundador do IBCF, diretor executivo de finanças pessoais, escreveu: a única certeza que temos na vida é o caráter finito da própria vida. A incerteza sempre irá nos acompanhar enquanto vivemos. Estamos permanentemente sob o signo da mudança e dos imprevistos. Por isso, essa é a maior razão para jamais usarmos em nossas projeções e previsões, seja quais forem, termos absolutos imutáveis. Bem, com essa colocação, quando você faz reflexões sobre o dia a dia, você se depara com seres humanos complexos e que acabam adquirindo alguns hábitos tecnológicos que inviabilizam a sua socialização. Estou falando do chamado celular. O celular virou uma peste bubônica, como era a peste negra na Idade Média. Então as pessoas não falam mais com os outros seres humanos, elas precisam fotografar o prato, que elas não sabem o sabor da comida, porque precisam mostrar para terceiros onde estiveram, como estiveram e etc. e tal. Como é que um homem que tem como princípio trabalhar com pessoas lida com essa nova configuração social? Eu particularmente não sou uma pessoa 100% tecnológica. Eu até sofro bastante para aprender novas tecnologias. O meu celular é de 2012 e eu já falei que eu só vou trocar em 2017, porque para mim a cada 5 anos tá bom para trocar de celular, né? Eu não quero ficar refém da publicidade que saiu um celular novo que tem 3 características a mais que eu não vou usar e por isso eu vou comprar. A gente falava antes da questão de saber dizer alguns nãos. E uma das coisas que a gente tem percebido é exatamente isso, a
as pessoas estão perdendo a capacidade de dizer alguns nãos. Do tipo, tá todo mundo fazendo, também preciso fazer. O efeito manada. E você, esses dias eu estava no metrô e aí tem uma propaganda, né? Uma advertência no metrô que diz o seguinte, né? Tem lá um monte de bonequinho andando numa direção e tem um bonequinho vermelho com o celular andando na direção contrária. E aí o anúncio não escreva o celular enquanto estiver andando. Então eu penso assim, o metrô precisou fazer uma campanha para que as pessoas parem de digitar enquanto estão andando, porque isso pode causar um acidente sério. Eu já sei de estatísticas de acidente de trânsito que aumentaram drasticamente porque as pessoas estão no celular mandando mensagem enquanto dirigem. Então, eu vejo que a gente tem, e meu papel também como coach é usar isso, é pensar em produtividade. A produtividade não é dirigir e usar o celular ao mesmo tempo. A produtividade é eu passar a maior parte do meu tempo fazendo coisas que me dão retorno. E coisas que me dão retorno não são necessariamente retorno financeiro. Eu preciso pensar o que me dá retorno. E o que me dá retorno são os meus objetivos de vida. Então, quanto mais tempo eu passo nos meus objetivos de vida, mais realizado eu me sinto. Então, a gente confunde produtividade, né, de ser uma pessoa realizadora de objetivos próprios, né, e produtividade de usar as 24 horas do dia ao seu extremo. Porque isso não vai funcionar. Né? Dirigir e usar o celular vai te causar um acidente. Né? Você não está prestando atenção 100%. E esse acidente pode causar a perda da sua própria vida ou de alguém. Então, produtividade não é querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas é querer fazer coisas bem feitas que tenham relevância com os seus objetivos no seu devido tempo. Então, a gente precisa dizer alguns nãos. Não dá para você aceitar que você precisa estar em todas as redes sociais, porque senão você perdeu alguma coisa. Não perdeu nada. Né? Não dá para você achar que você tem que ver todos os programas da televisão, porque também você ficou desinformado. Mas você tem que ter sabedoria de usar com moderação a tecnologia que está a seu favor. Não aceito a condição de ser refém da tecnologia. Afinal de contas, se eu sou refém, se eu não consigo dizer não para comprar um novo celular que tem 2, 3 características, eu não sou livre. Eu sou refém das minhas próprias emoções e de um marketing que me empurra um produto. Então, o homem precisa buscar a sua própria liberdade, que é saber escolher e poder escolher, que acho que é o mais importante, não ser refém, e aprender a dizer não, porque nem tudo que é moderno é bom, né? E nem tudo que é tecnológico também é bom. No último capítulo do seu livro, desse segundo livro, você fala sobre líderes que atraem seguidores e líderes que desenvolvem líderes. Mostra as características de cada um. Vamos primeiro para os líderes que atraem seguidores. Tá. O líder que atrai seguidor, ele eu acho que ele é superficial, né? Porque ele está muito mais preocupado com o seu egocentrismo, com a sua fama, com a sua relevância, do que com o passar do seu ensinamento, do seu conhecimento. Né? Acho que o homem tem, né? A vida tem 3 fases: começo, meio e fim. Né? Você começa, ela tem um meio e você tem um fim. E eu vejo que quando você caminha para o fim da vida, você deveria estar muito mais preocupado em passar aquilo que você aprendeu, transmitir aquilo que você aprendeu como lição de vida para as outras pessoas, sem se preocupar com o que vai acontecer com você, né? Quando você se for, mas preocupar-se em deixar alguma coisa importante para a sociedade. Então, essa pessoa que tem essa decência, esse cara é um líder que forma líderes, porque esse cara está formando exemplos que vêm atrás dele, e aí a sociedade vai melhorando. O líder que forma seguidores, ele não está preocupado com isso, ele está muito mais preocupado em ser famoso do que ser importante, né? E se eu tiver que escolher entre fama e relevância, eu não sou de fato líder, porque quando eu escolho a fama e não a relevância, eu estou indo como refém de uma sociedade de consumo em massa, né, e de comportamento em massa, eu não estou escolhendo lufas. Emerson, o nosso programa, como todo programa de televisão, tem tempo limitado. Eu gostaria de continuar conversando com você, mas infelizmente tem um outro programa que vai
ao ar logo depois do nosso, o HQ e Companhia, que tem como tema história em quadrinhos, séries de televisão e, de vez em quando, cerveja, mas eu gostaria que você desse um site ou um Facebook para quem quiser te convidar para palestras, quem quiser adquirir seus livros, quem quiser contratá-lo como coach, possa ter acesso a você, porque o que você propõe, na verdade, é uma filosofia de vida prática, capaz de melhorar o ser humano e o indivíduo melhora a sociedade. E aí as transformações serão inevitáveis. É isso mesmo. Bom, o meu site é www.oineditoviável.com.br. No site você tem acesso a todo o conteúdo, tem blog, tem canal com vídeos, com dicas, enfim, todo o meu conteúdo está lá. E através do site também, www.oineditoviável.com.br, guarda bem esse nome. Não, vamos repetir tudo devagar. Primeiro, vai para o primeiro. www.oineditoviável.com.br. Nesse site tem meu contato, tem conteúdo, tem vídeo, tem blog, tem tudo lá. É o canal mais fácil para você interagir comigo. Tá, e no outro? Aí a gente usa também o Facebook, que é o facebook.com/oineditoviável, que é a fanpage, que eu sempre coloco lá uma frase de reflexão, né? Porque eu brinco que o Inédito Viável é você perceber, ou seja, ter o insight, né? Ganhar consciência, planejar, que é construir as ferramentas e principalmente o agir, né? Porque se você percebe, se você planeja, se você age, qualquer inédito é viável. Então, para encerrar o programa, uma frase capaz de iniciar 2016 para aqueles que estão habituados a ver o Visão Plural, que sempre procura fugir do pensamento único. Fugir do pensamento único é isso, é descobrir, trazer pessoas que têm reflexões, ideias novas, que possam fazer com que você, motivado, possa procurar novos ares e sair da mesmice. Essa é a nossa missão. Vamos lá. Então eu vou deixar uma frase aqui do Paul Meyer, que é um escritor já falecido americano, que ele dizia o seguinte: sucesso é a realização progressiva de objetivos que valem a pena. O que vale a pena? Você tem que escolher o que vale a pena para você. Sucesso. Bem, nós tivemos o prazer de conversar com o Emerson Dias, que está aqui, Emerson Wesley Dias, que é autor desses 2 livros, que você pode adquirir nas livrarias do ramo, de Livros Editora, que está no mercado. Custam quanto esses livros? No mercado está saindo R$ 39,90, mas aí se você também entrar no meu site, você consegue comprar os 2 com um super desconto. Então, desconto também é reflexão e é uma coisa boa para todos nós. Muito obrigado, nós vamos ficar por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, às 16 horas, com o Visão Plural. Obrigado ao Emerson, obrigado a você que nos assistiu e obrigado a toda a técnica que hoje teve que se esforçar para poder compatibilizar tecnologia, conteúdo e etc. Muito obrigado. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas